Olá, que bom! Está começando o programa Vamos Juntas. Minha mãe sempre diz que os filhos saem da barriga e vão para a cabeça e não saem nunca mais. Seja em qualquer idade, nós mães estamos sempre ligadas nos filhos. Cada fase traz suas alegrias e aflições. Tem aquela frase que diz: ser mãe é padecer no paraíso. E nada melhor para nos ajudar nessa caminhada do que a troca de experiências com outras mães. E principalmente quando essas mães entendem que filhos são mais do que presentes de Deus, são projetos de Deus confiados a nós. Hoje nós vamos conhecer o grupo Mães em Oração, fundado há 2 anos para acolher e apoiar mães. Mulheres que estão aprendendo a ser mães segundo o coração de Deus. Se esse assunto interessa a você que é mãe, já curte, comenta aí, compartilhe. Vamos juntas! Chamo para essa conversa a nossa querida comentarista do Vamos Juntas, Jussara Macarenco. Vem para cá, Jussara. Uau, tudo jóia? Tudo maravilha. Você tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? Sim, esse tema faz meus olhos brilharem, né? Mães em oração, é E tudo que eu amo. E você é uma das coordenadoras do projeto. Isso, hoje eu faço parte desse projeto como uma das coordenadoras. Muito bom, então chame as nossas convidadas, Vamos por favor. chamar para aqui as nossas fundadoras, Luciana Conte e Catrine Galhardo. Vem para cá! Vem para cá! Olá. Muito bom receber Obrigada. vocês! Seja bem-vinda! Obrigada. Obrigada. Prazer enorme receber vocês aqui. Nós que agradecemos. Estou no grupo, sou fã desse projeto, já tive a oportunidade também de encontros presenciais. Queria que vocês começassem contando um pouquinho da história, como é que surgiu. Vamos lá. Eu creio que uma das maiores preocupações enquanto mães, eu até brinco com meu filho dizendo que ele precisa ser melhor do que eu. Uma geração, né, precisa ser avançar mais. E a gente percebe que vivemos tempos desafiadores por uma série de coisas. E a gente, quando você tem, tanto para as mães que decidirem ficar em casa para criar os filhos, como mães que já foram mães já profissionais. Então, há uma angústia. Quando eu falo que há uma angústia, porque é um desafio diário, e há uma angústia no coração da gente sobre as tomadas de decisões. Qual a melhor escola, né? Qual a melhor comunidade cristã que você vai frequentar. Hoje nós abrimos mão de muitas situações por causa dos filhos, né? E aí o projeto surgiu em frente ao primeiro mundo. Alguns dos nossos filhos frequentaram muitos anos uma escola confessional. E aí era confortável para nós. Até brinquei hoje que é uma escola maravilhosa e quando nós íamos até as apresentações, aqueles corais lindos, você falava, meu Deus, eu já vou fazer a rematrícula agora. Porque assim, para aquele coral cantar tão lindo, eu ficava imaginando quantos ensaios aquilo acontecia. E a palavra de Deus, ela era incutida diariamente no coração dos filhos. Mas, por uma série de questões, a gente precisa fazer escolhas, porque a gente não consegue também deixar os filhos na bolha o tempo todo. Muitas vezes você não tem uma faculdade confessional, você tem que criar os seus filhos, né, de forma que eles possam entender e ser cristão em qualquer meio, né, em qualquer ambiente. E aí nós nos colocamos assim diante de um desafio de uma mudança de escola. Chegando ali no primeiro mundo, não conhecíamos ninguém, a escola muito acolhedora. Quando você escolhe para o seu filho são vários fatores, né? Você olha a localização, você olha, eu falo assim, desde de quem te recebe na escola, enfim. E chegamos ali, todo aquele processo de adaptação, e um dia uma das crianças falou, olha, eu estou gostando muito dessa escola, muito, porque é realmente uma escola muito acolhedora. Eu só sinto falta de uma coisa, porque na outra escola a gente arranhava um dedo e todo mundo se reunia para orar. E foi muito interessante
que essa fala de um adolescente que nenhum é adolescente de oração. Às vezes eu conto essa história, às vezes uma mãe fala assim, meu Deus, eu queria ter um filho assim. Não é um adolescente. É aquele adolescente que tem que mandar todo dia, mas já entendeu, né, O poder da oração, a importância e o importância. poder. Sentiu falta, É. né? Isso é bacana. E eu falei, ou seja, por isso, nós vamos criar um grupo aqui nessa escola. E aí, no grupo de escola comum, como toda escola tem, eu pedi oração por uma situação que a gente estava vivendo em família. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de tireoide, isso abalou a gente, né? Enfim. Aí as mães acolhedoras ali, e a gente começou, na porta da escola tem um café. Começamos a tomar um café e eu ganhei um caderno de oração. Nesse caderno de oração, em abril, há 2 anos atrás, eu escrevi um sonho, que era ter esse grupo de oração. Ah, que bacana. É muito importante que eu falo assim, a gente tem que escrever os nossos sonhos. Verdade. E aí, daquele café, compartilhando com mães, que têm o mesmo propósito, nós fizemos a nossa primeira A Catrine reunião. já estava nesse café aí, lá atrás? Não, entrou depois. A Catrine, ela caminha, nós somos amigos há muitos anos, então, quando começou esse sonho, toda a gente compartilha, né? E aí começou no Primeiro Mundo, é interessante que começou no Primeiro Mundo, mas nós não somos daquelas que ficam em 4 paredes. Então, foi expandindo para as escolas. Chama a Jussara, que é da outra escola, da Canadense, do São Domingos, e fomos convidando as nossas amigas, e um grupo, aí fizemos nosso primeiro café com 5 mulheres, e foi maravilhoso, depois começou com 30, e aí E nessas reuniões era o quê? Troca de experiência e oração? Troca de experiência. A Catrine, na verdade, ela foi a nossa primeira palestrante. Para uma multidão. Foi a primeira palestrante por uma multidão de 5 mulheres. Mas foi muito especial. Aquele dia, aquela tarde, eu me lembro do que ela falou, e ela falou sobre a dracma perdida, né? E foi assim muito especial, e nosso coração queimou. Sabe quando você prepara uma mesa farta e a sensação que você tem, assim, sobrou muita comida. Eu quero convidar todas as minhas amigas para estarem aqui na próxima reunião. Então, esse foi o nosso sentimento. Aí, no mês seguinte... Já não coube no espaço. Já não coube naquele espaço. Que legal. Já começamos a fazer ali na padaria Monte Líbano, em que cabem 30, 40 mulheres. Fizemos ali algumas vezes. Depois nós tivemos que mudar. E aí vai. Foi crescendo, Foi expandindo. Eu imagino, assim, a quantidade de histórias, de experiências que vocês vêm vivenciando, né, ao longo são 2 anos, não é isso? 2 anos. Esses 2 anos, muitas situações, né, de mães, de angústias devem ter sido colocadas para vocês. Tem fatos, assim, que chamaram a atenção, que vocês poderiam compartilhar com a gente? Sim. Logo após essa reunião, nós abrimos um grupo no WhatsApp, um grupo de oração, onde... nós, além do caderno de oração pessoal que cada uma de nós temos um caderno de oração do grupo. Então, nesse caderno de oração, todas as orações que são colocadas ali, então, são muitos pedidos. Tem pedidos ali para uma amiga que tem 40 anos, mas o sonho dela era passar em medicina, e aí ela passou. Pedidos de cura, pedidos de mães, assim, eu falo, né? Tem um pedido lá do sonho da Jussara, sobre a filha dela estudar no exterior. E tudo a gente vai colocando a data, respondido. E mesmo hoje, esse grupo enorme do jeito que está. Sim, tem inclusive o nosso caderno. Todos os pedidos vão para uma... Pedidos. Inclusive, nós gostaríamos de trazer o caderno hoje, mas ele está em Goiânia. Uma das nossas conselheiras, que fica responsável pelo caderno, ela viajou e levou o caderno. Então, ela acompanha todos os pedidos. E no último... um testemunho que foi bem marcante, nós oramos por um bebê, o Guilherme. Ai, gente, foi muito lindo. Vários dias de UTI, todo aquele processo, cirurgia, e acompanhamos todo o desespero da mãe. E ele teve alta, né, umas 2 semanas, e hoje, coisa boa. Coincidentemente hoje, uma das nossas conselheiras, junto com o esposo, vai até a casa do Guilherme, levar uma Bíblia para ele e um mimo do Mães em Oração. Então, assim, para nós foi muito
especial, né? Aí ela mandou uma mensagem para a mãe, nós não conhecíamos, nunca tinha visto. Veio o pedido através de uma tia da criança. Eu criança. não conheço essa mãe. E aí uma das conselheiras já entrou em contato e perguntou, olha, nós oramos, ela falou, vai ser uma honra receber vocês. Então, assim, a gente acordava assim, como que tá o Guilherme? Olha, eu não consigo nem imaginar a dor de uma mãe de ter um filho numa UTI. E que bênção ela poder encontrar um grupo como esse para apoiar, creio que no momento mais difícil da vida dela, né? Sim. É uma das coisas que eu falo muito, Sandra, no Mães de Oração, é que a gente ora pelos filhos, mas a gente ora pelas mães. Uhum. Porque às vezes você via, né, nas primeiras mensagens dela, me chamou muita atenção o desespero, assim. Nossa, tipo assim, o que vai ser de mim? Então, é nesse sentido aí que a gente dá atenção, né, ao pedido em si, mas a gente vê essa mãe, esse desafio dessa mãe. É claro, ela falou assim da minha filha já voltou do exterior, mas a gente esteve orando ali pelo tempo que ela teve lá. E é muito bom saber que tem alguém orando por você. Nossa, isso é muito, muito bom. É realmente uma rede de apoio e é tão interessante que, sabe aquele dia, por mais que sejamos mulheres de fé, mulheres que amamos ao Senhor, mas sabe aquele dia que a gente acorda de TPM, reclamando da vida, e aí você tem ali aquele momento de devocional, em seguida você abre o grupo. Quando você abre o grupo, gente, são tantos pedidos pesados. Você fala, meu Deus, me perdoa. Eu acordei hoje emburrado, acordei hoje nesse mau humor, Senhor, me perdoa. E aí você se conecta à dor da outra mãe, né, de uma outra família, e aquela situação boba que poderia tirar a sua alegria do dia, você muda o seu olhar, né? Da mesma forma que tantas pessoas, a alegria também, quer dizer, às vezes você está ali chateado com alguma coisa, um testemunho que vem. Ontem nós tivemos um novo testemunho, nós temos 2 grupos, um na Serra, que ora todas as terças-feiras, e aqui no Monte. E aí ontem, eu orando no Monte, né, nós estávamos lá, e eu orei que tem uma mãe, que é a nossa coordenadora na Serra, que tem muitos dias que ela está pedindo a Deus uma vaga na rede pública para a menininha dela de 3 aninhos. E aí ontem eu falei, meu Deus, até hoje essa vaga não saiu. Senhor, vai de encontro a essa necessidade. Quando nós descemos no monte, ela mandou testemunho. Ela tinha rápido esse. Ela tinha acabado, né, a reunião de oração também na Serra e recebeu a ligação que a vaga tinha saído. Então, assim, é como se essa vaga fosse para minha filha. É muito gostoso isso, né? Tanto em causas que aos nossos olhos parecem tão impossíveis, mas Deus é o Deus que ouve uma vaga, que atende o pedido de uma mãe que tem uma vaga. Né? Então, assim, é muito gostoso quando a gente enxerga dessa maneira como filhas, né? E como é a rotina de vocês? São 2 empresárias, né? Queria saber um pouquinho do dia a dia, quer dizer, vocês além de serem mães, terem família, têm o trabalho de vocês, são empresárias e ainda estão se dedicando a essa causa tão linda que é a fundação desse grupo, né, de amparo às mães aí. Como é que é a rotina de vocês? A gente encara, Sandra, assim, esse ministério, né, porque realmente você tem que vestir, né, como parte do nosso trabalho, né, essa conversa que a gente tem, a gente conversa, as coisas elas têm que se encaixar, né, tem que ser leve, como a Luciana vive repetindo pra gente, e a gente para realmente assim, e vai encaixando muitas coisas. As mães, elas vivem uma solitude, né? Vivem uma solitude, porque é uma roda viva para quem trabalha e para quem não trabalha, tem os afazeres de casa. Então, não existe mãe que está sentada. Existe aquela mãe ativa, né? Que está fazendo ou coisa de casa ou no trabalho. Então, a gente encaixa esses apoios em coisas nossas. Por exemplo, é gostoso caminhar, é gostoso correr. Então, nós vamos fazer atividades com essas pessoas, né? A gente tem que parar para tomar um café, tem que parar. A Luciana almoça muito, né? A gente tira muito esse tempo com uma mãe que precisa, que está vendo essa solitude. A gente tira, vamos almoçar? Eu tenho que almoçar agora. Então, por que eu não convido uma pessoa que está precisando de um apoio, que está precisando de uma ajuda, de uma palavra? Então, a gente vai encaixando. Quem faz a agenda é Deus. Porque a gente vai encaixando isso na nossa rotina, dentro da nossa rotina. Tem as partes que são fixas, né? Que são as orações nas terças-feiras, as caminhadas na sexta, os cafés, né? E tem essas outras atividades que a gente vai encaixando
ao longo da nossa rotina. Fala um pouco do seu trabalho, da sua empresa pra gente. Eu tenho uma empresa de chá, duas empresas, uma empresa de audiovisual e uma empresa de chás, né? O Ateliê do Chá e a Full Time. Então Achei são duas. muito legal, né? Ateliê do chá. Muito Ateliê do chique, chá. é chique. E os chás são E o maravilhosos. E o chá, que coisa assim, interessante. Antigamente, você podia chegar na porta de alguém e bater e tomar um café, um chá. Hoje não existe mais isso. Você tem que convidar. Você não pode chegar mais de surpresa na casa de alguém. Então, sempre você ter essa oportunidade também de chamar alguém para um chá, né, ele acaba trazer a mesma pessoa que precisa de um apoio dentro da sua casa. Como a gente se sente honrado, né, quando alguém convida, vamos lá em casa, né, para você tomar um chá. Então, o chá entra aí também nessa parte, né, do aconselhamento. Sim, inclusive nós fazemos alguns eventos, né, no ano, eventos maiores, e esses dias eu comentei com a Jussara, hoje meu dia eu queria que tivesse 48 horas. A gente estava descendo do monte e ela falou para mim, você precisa ir em todos os lugares? Aí eu falei, sabe quando você não tem resposta, mas e aí eu tinha um café à tarde com 5 mulheres, eu não precisava em tese estar lá. Isso foi tão maravilhoso, 5 mulheres. 5 mulheres de milhões, porque às vezes aquele encontro na intimidade, que você consegue abrir o coração, que num evento maior é muito lindo também, você escuta uma palestra. O ano passado, nós, em cada mês, nós escolhemos escolhemos uma fala, assim, tipo, esse mês nós vamos falar sobre o descanso, o outro sobre o autocuidado, né? um tema diferente. E aí, o desafio desse ano é a gente reviver esses temas. Então, reviver o autocuidado, reviver o descanso, né? Enfim. Sobre o meu trabalho, eu encaro realmente o trabalho como um privilégio de servir a Deus. Então, assim, o meu trabalho eu tenho uma agência de viagens e eu falo que, assim, eu amo conectar pessoas. Então, assim, para mim, eu fazer uma visita ou eu vender uma viagem para você, eu estou te conectando a pessoas e me conectando também com você. Então, assim, e o Mães em Oração não deixa de ser uma rede de conexões, com certeza. Né? Agora mesmo nós vamos para Israel, vão várias mães em oração nas nossas viagens. E é muito interessante, porque se eu estou lá em Israel, eu começo a sonhar com as minhas amigas e mando, estou orando aqui por vocês. Realmente não é uma roupa que você veste para Mães em Oração, outra para o trabalho, não. Você já sai de manhã, né? já faz parte. Mães em Oração, na verdade, é um estilo de vida que o Senhor Deus nos presenteou, né? Você está falando em estilo de vida e é algo que a gente precisa cultivar, né, nas nossas casas, o hábito da oração, né? Eu creio que muitas mães que chegam nesse grupo elas não tinham esse hábito. Sim. E acabam vendo a importância, né, e como o poder de fato da oração, né? E muitas vezes por falta de tempo mesmo, né? De parar, poxa, você parar, né? Quando você vai acordar, já tem um filho que já acordou. Né? Quais as principais angústias, né, dessa atualidade, assim, que vocês sentem, até de vocês mesmos que são mães? Mas a gente sofre, né, menina? A gente carrega a culpa, a gente ansiedade, né? Ansiedade, o medo de não acertar. Como é difícil educar filho, gente. É algo que só mesmo sempre através da direção de Deus, né? É a medida certa, se você ama demais ou se você é dura demais, é muito difícil, é desafiador. Então, para uma mãe, a Jussara sempre fala sobre isso. Quando Deus trouxe para nós esse nome, Mães em Oração, porque tem vários movimentos, né? No Brasil, são movimentos lindos, mas cada um tem um carro-chefe, digamos assim, né? Algo, mas eu creio que um dos chamados de Deus para nós, sim, nós temos que orar pelos filhos, mas um dos chamados é para que nós, mães, possamos viver o nosso secreto com Deus, colocar nossa ansiedade diante do Senhor, porque sim, não adianta a gente acordar cedo, fazer tantas coisas, se não for o Senhor que guardar a casa, se não for o Senhor, claro, como você falou, de hábitos. É muito importante termos hábitos saudáveis dentro de casa. Hoje, eu sei, Salmo 23, eu não nasci sabendo.
todas as noites minha mãe orava comigo, o Salmo 23. Dava um beijo e falava, Deus te dê a paz e um rapaz. Então isso, olha só, eu me lembro com muito carinho disso. Não era todo dia que eu orava feliz. Não era todo dia que eu gostava daquele momento. Quantas vezes eu estava com sono? Quantas vezes eu fui acordada para ir para a escola dominical, nos domingos, que eu falava assim, não quero, mas eu gosto da escola dominical. Eu também. Dominical, boa. Então, assim, mas é diferente hoje. Eu posso repetir essa experiência com meu filho e educar a minha própria, né, ter um domínio próprio sobre mim, porque a gente não acorda sempre animada, com vontade de orar. Então, o que a gente quer dizer para todas as mães é que assim, nós somos mães normais. Somos pessoas. Né? Tem dia que a gente está bravo com o marido, tem dia que a gente está chateado no trabalho, mas sempre voltando com aquela conexão com o Senhor. E o estudo da palavra. Então, por exemplo, todos os dias lá, muitas de nós já tivemos o privilégio de poder ler a Bíblia toda, mas muitas mulheres não sabem por onde começar. Então, no nosso grupo, temos lá todo dia uma pessoa, que é a Heloísa, muito querida, todo dia ela coloca lá uma orientação da leitura bíblica diária. Daquele dia, para que você chegue no final do ano e consiga ter lido a Bíblia toda. Eu acho que o Mães em Oração foi algo que Deus colocou, né? Tocou no coração aí da Luciana e dessas 5 mulheres que começaram, para que realmente despertasse. Por quê? Porque realmente a gente tem necessidade de pertencimento. Então a gente vê ali que tem mães ali que elas realmente se veem pertencente ali e que as demandas que acontecem na minha casa acontecem na sua também. Os nossos filhos podem ter idades diferentes, né? Hoje os meus têm mais idade que os seus, mas eles já passaram essa idade. Né? A Luciana, a gente tem filhos mais ou menos da mesma idade, os da Catrine são mais novinhos, mas a gente consegue entender que isso são experiências que nos ajudam ao que é ter clareza, que não só acontece lá comigo. Né? Eu acho que também o fato delas estarem, a gente estar ali juntas, também nos permite entender assim, como é importante a conexão com Deus, porque é ali que a gente renova as nossas forças. Né? Eu acho que elas veem assim. Muito bom. Eu quero contar uma experiência que eu tenho com meu filho, mas antes, gente, quero pedir licença para vocês, porque nós temos hoje, né, Jussara, o quadro Dicas da Anne, com dicas maravilhosas aí para os nossos cabelos, porque a gente quer se sentir bela, né? É isso. O cabelo é fundamental, né, gente? Com certeza. Então, vocês me dão licença um minutinho que eu vou conversar com a Anne e já volto. Olá, Olá. Anne, prazer receber você aqui. Maravilhosa. Mais uma vez. Mais uma vez, estamos aqui. O que você tem pra gente hoje de dicas? Olha só, hoje em Dicas da Anne nós vamos falar sobre home care. E eu quero começar te fazendo uma pergunta, Sandra. Sim. Você sempre lembra de usar o condicionador? Olha, eu uso condicionador, às vezes eu uso o creme, né, a máscara. Pois é. Eu também tinha essa mania, Sandra. A gente sempre acha que a máscara de hidratação vai suprir o condicionador, mas não é bem assim. Por isso, hoje eu trouxe 3 motivos para você se lembrar de usar o condicionador. O primeiro é que ele promove o selamento das cutículas, o que evita pontas duplas e frizz. Olha que maravilha. A gente que sempre sofre aí, gosta de um cabelo bem arrumado, sem frizz, lembra do condicionador. O segundo motivo é que ele promove brilho e melhora a penteabilidade, gente, evita a queda e a quebra do seu cabelo. Porque às vezes a gente não tem muita paciência, tá na correria, vai passando o pente, a gente tem aquela queda excessiva de fios. E por último, olha só que maravilha, ele promove uma retenção da nutrição no seu cabelo, então ele mantém o seu cabelo bem hidratado. Quem não quer um cabelo cheio de brilho, com nutrição, com balanço, que a gente ama? Queremos isso, então quer dizer que tem que usar sempre tem o condicionador. Tem que usar o condicionador, e ele não pode esquecer. Substitui a máscara. Não, é shampoo, máscara de hidratação e finaliza com o condicionador. A gente não pode esquecer, tá? E por isso, olha, o melhor de tudo é que você acha esse condicionador no nosso kit Protein, composto por um shampoo acetinado de pH baixo, que não resseca o seu cabelo, o nosso condicionador com todas essas maravilhas que eu acabei de falar para vocês, e um Baby Cream que promove leveza para o seu cabelo, além de proteção térmica, gente. É um kit perfeito que você precisa ter em casa. Maravilha, né, Sandra? Muito bom, maravilha, amei, já uma tem. Dica agora eu vou usar certinho. Isso mesmo. E se você gostou da nossa dica, eu te convido a conhecer o nosso Mundo Rosa na nossa página do Instagram, @AnneProfOficial. E lembre-se que quem usa se apaixona. Arrasou, arrasane. Arrasane. Estamos juntas, Sandra. Estamos juntas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
E aí, gostaram da dica da Anne? Foi para mim. Foi para Foi mim, pra não foi você, para não mim. foi? Aprenderam a usar o condicionador. Aprendi, já né? fiz, eu estava fazendo errado. Muito bom. É uma experiência que eu gosto de contar, que lá em casa faz muita diferença sobre oração, é que eu criei o hábito com meu filho, de toda noite eu durmo com ele, né? Assim, até ele dormir eu fico com ele. E aí a gente faz oração, mas antes eu falo para ele me dizer 3 coisas que ele tem para agradecer naquele dia. Aí eu chego e já falo assim, vai agradecer por quê? Aí ele fica lembrando 3 coisas do dia que ele tem para agradecer. E criou um hábito que, assim, às vezes, por exemplo, teve um dia que eu tinha um evento, que eu cheguei tarde, ele falou no outro dia que ele fez sozinho. Olha que Ele lindo. sente falta, já habituou com isso. Aí depois que ele fala, a gente faz a oração. Olha que interessante, na cultura judaica, a mulher, ela é a luz da casa. Então, Lindo isso, né? Seu filho, a visão que ele terá de Deus, é você que tem que plantar. Uhum. Sabe? Então, assim, isso é o maior presente. Você pode colocar o seu filho na melhor escola, escola mais cara, dar todos os brinquedos, mas que ele mais precisa de uma mãe que ensine-o a amar ao Senhor. Então, ele vai ser um bom esposo, como ele vai ser um bom profissional. Amém, eu recebo tudo isso, tá? Não, e é interessante esse hábito da repetição, porque se você pegar Deuteronômio 6, né, quando eu estava grávida, me apresentaram ele, Deuteronômio 6, ele fala que você tem que incutir, colocar na testa, amarrar nos portais, né? É essa repetição que vai fazer a diferença. Por mais que às vezes seja difícil, a gente também está cansado à noite, mas é interessante ele tanto que ele fez sozinho, porque foi a repetição. Exatamente. Né? É no caminho, é no levantar, no assentar, é quando está na mesa, né? Você eu vai falo colocar... que é levando para a escola, é buscando da isso aí. escola, né? Quantas Exatamente. vezes tem essa oportunidade? Eu falo que esse levar e buscar na escola, para mim, já foi um peso, hoje já mudou, né? Você vai mudando, você vai aprendendo. Sim. Porque quantas pessoas não têm oportunidade, às vezes realmente não tem. E a oportunidade de conversa, Entendeu? né? É uma oportunidade Exatamente. de conversa, é você ensinar. E que o seu filho possa observar em você. Porque como está lá, né, em João, o filho faz aquilo que vê o pai fazer, o que vê a mãe fazer. Então, isso que a gente possa ter essa clareza. Porque aquilo que ele vai ver, né? A Luciana dá sempre um exemplo, né? Que ela vai deixar vários cadernos para o filho dela. E um dia ela pegou as anotações dele e ele falou, mamãe, mas você não escreve também? Então, é nesse sentido aí. Imagina o seu filho vendo você ter um caderno de oração, onde você vai compartilhar. Para mim, a experiência do caderno de oração, do Mães de Oração, foi linda. Por quê? Porque a gente anotava. Então, a gente sentava, qual que é o seu pedido? Então, vamos anotar aqui. Você tem nesse clareza, caderno. né? Faz um mapa Aí, mental. Quando aconteceu, Mapa mental. o seu filho consegue visualizar que aquilo que ele pediu, Deus respondeu. Então, isso não tem preço. Ele vai levar aquilo ali para a vida dele. Por quê? Porque ele está sendo formado agora, né? Ensina o menino. Então, sabe, mas o meu filho já cresceu, ok, mas você pode ensinar. Sempre é Entendeu? tempo, né? Sempre é tempo. Você estar disponível para o quê? Ensinar. Mas que ele veja em você. Porque tem que ter congruência com aquilo que você fala. Tem que dar o exemplo, É né? verdade. Qualquer pessoa pode participar? A gente Qualquer pessoa. tem muitas mães nos assistindo agora. E como é que faz para Inclusive, participar desse grupo? Eu digo que mesmo algumas que não são mães, eu falo, você tem um joelho, você tem um coração cheio de amor, qualquer pessoa pode participar, independentemente da sua religião. Nós temos um grupo no WhatsApp de cada cidade, Vitória e Vila Velha nós fazemos juntos, mas tem um grupo na Serra, já tem um grupo em Colatina, um grupo em Resplendor. E Barra de São Francisco. Barra de São Francisco. Nossa, Então, né? Tá expandindo. Então você pode, pelo Instagram, saber dos nossos eventos, mas o grupo de oração é diário ali, todo dia a gente tem esse contato. 1 ou 2 vezes por mês a gente tem eventos, mas como eu falei, o evento, ele é um fechamento, mas o que faz a diferença é a nossa caminhada diária. É muito importante, assim, não somos mais uma igreja, não somos mais uma religião, de maneira nenhuma. Hoje me perguntaram, né, o que é ser uma conselheira do Mães em Oração, porque nós temos os nossos conselheiros e as coordenadoras. Então, as conselheiras são aquelas mulheres que já são líderes em suas comunidades religiosas, mulheres apaixonadas por pessoas, mulheres que sentem a dor da outra mãe.
Então, essas mulheres que já são líderes, elas foram convidadas para, aqui no Mães em Oração, ser líderes também, né? De realmente fazer parte desse corpo que organiza e tá ali para ser essa rede de apoio. Muito lindo esse trabalho de vocês, né? Lindo demais e super importante, né? Para o nosso dia a dia, como mulher, como mães. A gente está chegando ao final. Queria que vocês encerrassem, deixassem uma palavra aí. Não ande sozinha. Não ande Não sozinha, ande vamos sozinha. juntas! Né? Você pode ter certeza que aquilo que você está vivendo, tem alguém vivendo algo parecido. E procure, né? No nosso Instagram, ele tem uma comunicação, assim, é respondido pelo WhatsApp. E creia, né? A oração, ela é uma conversa com Deus. Então, isso a gente vai aprendendo a caminhar com Deus, a conversar, e nós estamos aqui para isso, né? Para ajudar as mães a entrarem aí nesse caminho, porque as orações, elas têm uma resposta. Nem sempre elas são como nós gostaríamos, mas as orações, elas são respondidas. Com certeza. Eu gosto muito do texto em Jeremias 33:3, que fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, é muito interessante que eu creio que o Mães em Oração, ele está aqui, ele acontece para nos ensinar a olhar para nós mesmos, enquanto mães, a nossa missão de mães, mulher, esposa, filha. Antes de qualquer função que nós desempenhamos, nós somos filha de um Deus que é Pai. Amém. Muito lindo, Então, muito que lindo. você, mamãe, não esqueça que antes de você ser mãe, você é filha. Uau. Exatamente. Muito lindo, gente. Muito obrigada. Você de casa, como a Catrine acabou de falar, não ande sozinha. Tem uma rede de apoio aqui te esperando para te ajudar nessa caminhada aí como mãe. Vamos encerrar então juntas? Vamos. Olhando para lá? 1, 2, 3 e... Vamos juntas! Em oração! Arrasou!